Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Gêmeos. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de agosto. Lembra-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Lembrem-se que a espiritualidade tem o seu próprio tempo, pode haver coisas que eu posso comunicar que ainda poderão estar para surgir na vossa vida. Por isso eu digo sempre, enquadrem a mensagem ao vosso momento, à vossa energia. Se sentirem que há algo que não conseguem entender ou não conseguem enquadrar, soltem ao universo. Às pessoas que estão pela primeira vez neste canal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. O meu nome é Susana. Se sentirem que a vossa energia de alguma forma se cruza, se enquadra com a minha própria energia egregória, inscrevam-se, façam o vosso comentário, a vossa participação é super importante. Às pessoas que já conhecem o canal, muito obrigado do fundo do meu coração, gratidão a todos vocês. Vocês nem imaginam o quanto eu sou grata a todos vocês, aos vossos comentários, às vossas perguntas e à vossa consideração e preocupação comigo. Gratidão profunda. Mais uma vez solicito a vossa participação a nível de comentário, partilhas, likes, subscrições, porque é uma forma de gratidão da vossa parte para comigo, para com a espiritualidade, mas também para ajudar o canal a se manter e a crescer, para que estas mensagens alcancem outros seres de luz. Este canal e qualquer outro canal não custa nada, é gratuito para vocês e não custa nada a vossa participação para com os canais de conteúdos. Vamos ver o que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu vou utilizar 2 decks de tarot que são só arcanos maiores. São as energias principais para o vosso mês e para as áreas do vosso mês, áreas da vossa vida. E depois o tarot, que será a clarificação das energias principais. Antes de mais, para aquelas pessoas que estão a ver pela primeira vez o canal, eu faço sempre uma consagração, uma invocação dos seres de luz para nos poder orientar da melhor forma e também poderem comunicar comigo de uma forma mais simples ou mais forte. Aproveitem também este momento para vocês conectar, invocar os vossos guias, porque nós temos todos guias, seres de luz, antequeridos que estão ao nosso redor e só esperam mesmo que a gente diga: preciso da vossa ajuda, preciso da vossa orientação. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os seres de luz, arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Esta é a lâmina que vai ser a energia do vosso mês, para o mês, ok? Agora vamos ver a energia para cada área da vossa vida, que eu vou identificá-las. Mostrem-me, por favor, Gêmeos. Mostrem-me, por favor, mensagem para Gêmeos. Mostrem-me, por favor, mensagem para signo de Gêmeos referente ao mês de agosto. Gratidão. A energia com que vocês iniciaram o mês, o porquê desta vossa energia, as vossas finanças, a área do amor ou família é qualquer vínculo ou qualquer situação que vocês necessitam de um conselho, um direcionamento divino, uma luz divina na vossa vida. É qualquer tipo de relacionamento, ok? Trabalho ou estudos para quem está no ativo. Para quem não está no ativo, avança esta área. E o conselho da espiritualidade para vocês. No fundo do deck, vocês têm a carta do diabo. Gente, a carta do diabo, eu quando a virei, eu não senti tanto a ambição, mas a libertação.
como se vocês tenham que trabalhar ou libertar algo que de alguma forma é limitante para vocês. Seja vosso, seja vindo por outros. Algo que vocês têm que libertar, soltar, desamarrar. A energia do vosso mês. Vocês têm a carta da estrela. Vocês têm a carta da estrela, gente. Há aqui alguma situação que vocês têm que libertar, como ainda agora falei, soltar, libertar, desamarrar da vossa vida. Curar. A carta da estrela diz-vos assim: a noite estrelada, a esperança, a clareza, a música do universo, a beleza e a esperança depois de tempos turbulentos. O tal diabo. Se tu estás, não estás bem, ou não estás saudável, ou te sentes um pouco preso ou estagnado, agora é o tempo de confiares e de teres esperança. E tudo estará bem. Se há algo que vos aprisionou ou está a aprisionar, esta carta da estrela é como dissesse, estes tempos turbulentos ficarão para trás, a beleza e a esperança depois de tempos turbulentos. Se tu estás mal, ou te sentes doente, ou te sentes meio que um atraso na tua vida, ou que as coisas não se movimentam, agora é o tempo de confiares e de voltares a ter esperança que tudo irá correr pelo melhor. A energia com que vocês iniciam o mês, ou iniciaram o mês. A morte, vocês têm que fazer cortes. Cortes. O porquê da morte? A lua. Vocês têm que fazer cortes com muita clareza, com muita firmeza, ok? Com muita... Às vezes aqui até pode falar, ter que enfrentar aquilo que vocês não queriam ver ou evitaram ver, ok? Porque a lua fala das nossas sombras também, dos nossos medos, das nossas inseguranças, daquilo que nos coloca medo, mesmo quando a gente não tem bem a certeza se aquele medo é real, se aquela situação é real na nossa vida. Há que enfrentar medos, e para enfrentar estes medos e para voltar a ter um novo início, um novo começo, um novo ciclo, há que fazer cortes, concluir situações na vossa vida. E isto é que vocês estão a entrar o mês, talvez entrar com muito mais clareza, confrontando os vossos medos, as vossas dúvidas, as vossas dificuldades, a fim de realmente tomar decisões ou concluir situações de uma forma segura e definitiva. Acreditando, porque a lua também fala do acreditar, na bênção oculta, naquilo que a gente não vê e acredita que virá até nós, ok? As vossas finanças. As finanças, vocês têm o Hierophante. Fala da inteligência, principalmente dos estudos, estudar bem as vossas finanças, estudar bem as vossas parcerias, estudar bem os vossos acordos financeiros, porque o Hierophante, ele traz muito a energia do coletivo, e por isso é que ele também às vezes fala da necessidade de estudar ou de entender, de compreender, de melhorar aquilo que nós já sabemos ou aquilo que nós queremos produzir na nossa vida, ok? Porque aqui traz muito uma energia de coletivo. É como se as vossas finanças possa ter um oscilo positivo ou negativo, mas tem muito a ver com a forma inteligente e sábia que vocês vão manejar este coletivo ou esta interação que envolve as vossas finanças. Amor ou família. Vocês têm um mágico a nível de amor ou família. Um mágico em primeira mão, ele pede para vocês terem confiança em vocês.
naquilo que vocês sabem que são bons, nas vossas habilidades, nas vossas ferramentas, na vossa comunicação, nas vossas ideias. Ele fala muito sobre esta energia. Mas voltar a recapitular aquilo que eu disse no início. Para a gente confiar em tudo isto, ou para a gente confiar nas nossas qualidades, nós temos que estar perto de pessoas e situações que de alguma forma também nos incentivam a acreditar nisso. Porque se nós estamos em pessoas ou situações ou relacionamentos que nos fazem desacreditar daquilo que nós temos de melhor em nós, é a tal toxicidade que eu vejo aqui deste diabo, ok? Mas nós já vamos ver, porque ali o mágico também pode falar de uma certa manipulação e por aí fora, e por isso é que eu gosto de clarificar as energias principais. A nível de trabalho ou estudos, ermita. Ermita, a nível de trabalho ou estudos, eu vou ser sincera, as coisas não estão muito bem. O ermita, a nível de trabalho e estudos, é quando a gente sente que as coisas estão realmente muito paradas. Não, há ali a necessidade realmente de trazer algo novo ou um movimento novo, porque o ermita fala da doença, fala da estagnação, fala como é, daquele tempo quase que esgotante, porque o ermita é uma carta de um período de tempo lento mesmo, lento, não há novidades, não há movimento, não há uma motivação, às vezes aqui tem a ver com a motivação, é a mesmice de todos os dias. Cuidado que aqui há necessário colocar alguma cura, uma nova ideia, um novo desenvolvimento para trazer crescimento, porque o ermita, ele pede que nesta fase de recolhimento ou nesta fase de estagnação ou de falta de movimento das nossas vidas, a gente encontre motivos para dar um impulso. Por isso há que encontrar aqui um motivo para dar um impulso, de trazer esta renovação de movimento ou de entusiasmo na vossa área profissional e de estudos. A nível do Conselho da Espiritualidade, vocês têm o dependurado. Há sacrifícios a ser feitos ou sacrifícios a ser vividos. Só que tudo vai depender da vossa perspectiva. Lembrem-se que ainda agora a estrela dizia-vos assim: a beleza e a esperança depois de tempos turbulentos. E se vocês sentem ou sentiram que não estavam bem, agora é tempo de ter uma perspectiva diferente, ter a renovação da vossa esperança, porque as coisas irão melhorar, ou têm a possibilidade de melhorar. Também depende muito de nós. A espiritualidade é um trabalho em conjunto connosco. Não basta a gente pedir, manifestar, se a gente não sabe lidar com aquilo que está a manifestar. A gente não pode única e exclusivamente esperar que a espiritualidade faça tudo por nós. Não. Isto é um trabalho de equipa, gente. Nós e a espiritualidade e nós. É um trabalho de equipa. Quer a gente queira ou não. Vamos ver o que é que vos diz com as clarificações. Mostrem-me, por favor, de clarificação para Gêmeos. Clarificação, por favor, para signo de Gêmeos. Gratidão. Mostrem-me, por favor, o que é esta energia de início do mês. Porque é que Gêmeos entrou com a morte e com a lua, que é cortar os medos, cortar as sombras, cortar as dúvidas do seu mês de agosto. Mostrem-me, por favor, o que é a morte e a lua. Olha, elas saíram todas juntinhas, gente. 2 de copas, cavaleiro de ouros, a estrela novamente, as de copas e as de espadas. Gente, este 2 de copas eu acredito que é vocês com vocês mesmos. Eu não acredito
que este 2 de copas, eu quando eu o virei, eu não senti que fosse direcionado a outra energia, mas sim de vocês para vocês. É quando nós olhamos para nós mesmos e nos amamos. É quando nós olhamos para nós mesmos e sentimos que temos que dar valor àquilo que nós somos. É o que eu sinto nestes 2 de copas. Eu já vos disse que eu, independentemente dos significados, dos sentidos, das regras básicas do tarot, eu sinto as cartas de uma forma diferente. Eu não sei, eu não vos consigo explicar, mas é como se elas comunicassem comigo de uma forma distinta. Por isso é que eu troco muito de decks. Este 2 de copas é como se vocês estivessem a ver-se ao espelho. O vosso reflexo. A fim de realmente buscar coisas. Por isso é que eu digo, há aqui um corte de medos ou de dúvidas ou de incertezas da vossa vida, de forma a poderem olhar para vocês mesmos, para vocês mesmas, e definir objetivos concretos na vossa vida, realizações e curas necessárias para obterem novos inícios. Tanto emocional como racional. É o 2 de copas que está aqui, gente. Emocional e racional. É o olhar para dentro de vocês. Definir objetivos concretos a fim de curas e realizações pessoais para trazer uma nova etapa, uma nova esperança, tanto emocional como mental. Adorei a vossa energia de entrada. Novas ideias, novas emoções, novos entusiasmos e por aí fora. Olha, e a fundo do deck, a lua, deixando medos ou inseguranças ou dúvidas para trás. Mostra-me, por favor, finanças. Mostra-me as finanças, o que é o Hierophante nas finanças. Aqui é uma carta que me pede aos estudos. E o que é que me apareceu? Cartomante. Seguir direcionamento divino, seguir a vossa intuição, seguir conselhos. Porque o tarô, ou o leitor do tarô, um cartomante, ele dá conselhos. Ele não diz. Ele não diz, não. Há tarólogos que dizem, mas eu considero que não é a melhor forma de o dizer. O tarô, e nós que conseguimos comunicar através do tarô, nós nunca devemos comunicar a informação como algo que é escrito em pedra. Não, nós estamos a cometer um erro. O tarô é direcionamento, ele mostra caminhos, ele mostra possíveis escolhas, possíveis caminhos, mas a decisão é sempre do consulente, é sempre nossa, é sempre vossa. Há aqui realmente a necessidade de estar mais atento a tal informação, o tal conhecimento que eu ainda agora falei em relação a parcerias ou algo que envolva outras pessoas dentro das vossas finanças. Há que seguir conselhos. Sejam conselhos vindos por alguém mais sábio de vocês ou conselhos, direcionamentos espirituais, ok? Mostra-me o que mais. Paz de copas. Outra vez uma carta que fala muito da nossa intuição. Porque o peixinho que está dentro desta copa, gente, é espiritualidade. Este peixe desenhado dentro da copa, do Pajem de Copas, não está lá por acaso. É o nosso eu superior, é o nosso guia, é a nossa intuição. Para tomar decisões claras. Estão a ver? Rei de espadas, para vocês realmente tomarem decisões claras. Estejam atentos a toda a informação, o carro, estejam atentos a toda a informação que envolva as vossas finanças, estudem bem, porque o rei de espadas, ele estuda, ele é inteligente, ele faz uma pré-preparação, um pré-plano, antes de tomar qualquer decisão
ou de tomar partido em um objetivo. Ele está seguro, ele primeiramente raciocina, ok? Ele primeiramente raciocina antes de tomar ação ou de executar a sua ação. Aqui há um conselho realmente da espiritualidade, que em relação a algum tipo de parcerias, associações, contratos, alianças que envolvam questões financeiras, pede para que vocês, isto é conselho da espiritualidade, pede para que vocês avaliem muito bem toda a informação, ajam com muita inteligência antes de executar a vossa decisão. É saber com que linhas vocês se cosem, como diz a minha mãe. Saber com que linhas vocês se vão cozer ou se estão a cozer. Porque essa decisão, se for bem pensada, bem elaborada, leva-vos realmente ao triunfo, ao sucesso financeiro, ok? Leva-vos a uma mudança positiva. Olha, 6 de ouros, leva-vos a uma mudança positiva. Por isso é que a espiritualidade, de certa forma, fala para que as coisas corram melhor, até se calhar, do que aquilo que vocês já têm ideia que pode correr, corram ainda melhor. A nível de amor à família. Olha, já saiu. Amor à família, mágico, gente. Voltou a sair o mágico. Mostra-me mais sobre este mágico. Mágico, 9 de bastos. Proteger-se sobre qualquer tipo de manipulação económica, mental, emocional, ok? Proteger-se. E o julgamento. 10 de bastos no fundo do deck. A nível do conselho da espiritualidade para a vossa área de amor ou família, aqui pede realmente proteger-se de algum tipo de manipulação, como eu digo, seja ela manipulação a nível económico, ou dependência, não é? Económico, emocional, às vezes até mesmo de racionalidade, porque a manipulação pode ser feita em várias áreas da nossa vida e de várias formas, para que vocês consigam realmente tomar uma decisão final. Aqui há que tomar uma decisão final. Eu acredito que, volto a dizer, que esta área da vossa vida é a área que existe aquela carta do diabo, a necessidade de cortar amarras ou cortar bloqueios na vossa vida. Porque isso transforma um peso, uma carga, uma sobrecarga, uma responsabilidade excessiva para vocês. E vocês cortando esta carga excessiva, vocês têm o tal novo início, a tal nova experiência, a tal novo aprendizado, que é o Paz de Ouros. E começam a ver novas possibilidades na vossa vida e novas vontades de ânimo de arriscarem coisas novas. Ok? Aqui há que proteger-se de algum tipo de manipulação. Porque isso também, de certa forma, pode estar a impedir de vocês fazerem a tal corte necessário. Ou a decisão final. A nível de trabalho ou estudos, o ermita. Não se esqueçam do vosso like, do vosso comentário. Desde já a minha gratidão pela vossa gratidão. E que a espiritualidade nos abençoe a todos nós, gente. A todos nós, sem exceção. Mostrem-me, por favor, o que é o trabalho e os estudos. Ermita. Já saiu? Gratidão. Eu disse que na área de trabalho e estudos vocês não estão muito bem. 5 de ouros. 5 de ouros é quando a gente sente ou que não temos trabalho, porque aqui pode-me falar em desemprego. Atenção. Ou que nós não temos trabalho, ou que realmente se temos um trabalho, nós não estamos de todo satisfeitos com o que estamos a fazer, nem com o que estamos a ganhar. Ok? É como se sentisse que o nosso esforço não é reconhecido, que a nossa entrega não é recompensada. E há 9 de ouros.
Isto mexe muito com a vossa autoestima. Com a vossa autoestima, com o vosso autorreconhecimento e o reconhecimento que vos estão a transmitir. Vocês esperam coisas novas. Apesar desta situação estar-vos a minar um pouco a vossa independência ou a vossa autoconfiança, vocês esperem coisas novas, porque há comunicações. Deixem ver o que é este livro de bastos. Comunicações ou situações rápidas. Mudanças rápidas. Olha, 6 de bastos. E justiça. Novos contratos, novas alianças, novas propostas que vos traz realmente o reconhecimento que vocês querem ter. A vitória e o sucesso que vocês querem ter. A melhoria que vocês esperam nesta área da vossa vida. A nível do conselho da espiritualidade. 4 de bastos. Ele saiu invertido. O que me mostra mais uma vez que aqui pode haver realmente cortes familiares ou vínculos muito próximos a vocês, mas que não transmitem estabilidade, porque o 4 de bastos invertido é falta de estabilidade, é falta de equilíbrio, é falta de segurança, de firmeza. O louco voltou a sair e o cavaleiro de bastos. Para que vocês realmente, esta falta de estabilidade ou de equilíbrio ou de segurança, ou mesmo o relacionamento que tem que se terminar ou se dar um corte, é como se vos permitisse realmente vocês conseguirem voltar a ter um objetivo de futuro. É tempo de voltar a confiar novamente na vossa esperança, como dizia a carta da estrela. Agora é tempo de voltar a confiar e a ter esperança. Para que vocês consigam movimentar. Porque o cavaleiro de bastos é uma carta de movimento, é uma carta de intenção de movimento, intenção de conquista, intenção de entusiasmo em experimentar e vivenciar novas experiências, novos conhecimentos, novas aventuras, novas motivações, novos entusiasmos. Mas tem que haver aqui a vontade também de querer arriscar. E para poder arriscar, vocês têm que realmente ver, às vezes, certos cortes, certas perdas de contratos, ou de alianças, ou de parcerias, ou até mesmo de situações em que a gente acha que vai perder um conforto, ou vai perder uma estabilidade já conquistada. Às vezes, o facto de perder essa estabilidade, ou perder esse conforto, é uma abertura para encontrar um conforto e uma estabilidade às vezes melhor do que aquilo que a gente tinha no momento. Isto é o conselho da espiritualidade para vocês. Por isso é que o Dependurado é sempre uma carta de sacrifício, mas com o objetivo de nos impulsionar a voltar a ter novas ideias, novos projetos, novas ambições da nossa vida. Às vezes é para nos tirar também um pouco da mesmice, da rotina, da estagnação que nós nos colocamos, ou que a vida nos coloca, durante um período longo da nossa vida. Nós estamos aqui para cumprir jornadas. Nós estamos aqui para tentar vivenciar o máximo possível. E quando nós ficamos numa situação em que não há uma experiência, não há um novo conhecimento, é quando surgem certas situações que nos colocam numa posição de sacrifício para que a gente tome uma perspectiva diferente e crie novos sonhos ou novas perspectivas para que a gente consiga avançar, consiga evoluir, consiga voltar a trazer movimento à nossa vida. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, à vossa energia e momento. Se sentirem que não é para vocês, mais uma vez vos digo, soltem ao universo. E também, desde já, agradeço por todos os vossos likes, comentários e partilhas. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.